Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a este Deus Todo-Poderoso, Deus onisciente, onipresente, onipotente. Deus de amor, que nada existe fora deste amor, segundo nos ensina o nosso Mestre Jesus. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único. Graças a Ele nós estamos aqui, mais uma vez, neste corpo físico, neste planeta Terra, junto à nossa família. Você, meu irmão, você, minha irmã, aí aonde você estiver, como você estiver, que a santa paz de Deus esteja com você. Nós estamos aqui para gravar mais uma semente de luz. Hoje nós vamos gravar o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, segunda parte, o segundo Consolador, aliás, é a terceira parte. É o segundo Consolador, prometido por Jesus. A segunda parte do Livro dos Espíritos fala das leis naturais. Hoje nós vamos falar da lei da reprodução. A lei da reprodução global. É necessário a reprodução? Sim. Porque sem a reprodução, os espíritos não têm como reencarnar. Por isso a necessidade da reprodução da espécie humana, como a reprodução das plantas, a reprodução dos animais, dos insetos, de toda a vida, tem a sua reprodução. É contra a lei natural o excesso. Por exemplo, pode-se haver uma super-reprodução? Não. Não há perigo porque a natureza, ela cumpre-se essa parte de reparar, de fazer um controle em toda a vida. Há um controle. Nós vamos estudar mais sobre isso mais adiante. A reprodução é proibido, é errado, como certas raças procuram então separar, criar uma raça melhor, criar uma reprodução melhor. Não é errado se for dentro da lei. Dentro da lei da natureza. Porque a evolução, por exemplo, a raça de hoje é a mesma do tempo da caverna, do tempo do medieval? Não, não é. Porque a raça, o espírito evoluiu, mas o espírito é o mesmo. E conforme as raças vão mudando, vão juntando uma com a outra, vão modificando, vão criando raças diferentes.
E vai evoluindo a mente, o espírito vai evoluindo. Por exemplo, antes o valor era força. Hoje não, hoje é inteligência. Outrora... Fazer login na rede Wi-Fi, cerquilha net hífen claro hífen Wi-Fi. Para o trabalho forçado, o trabalho de força. Hoje não. Hoje usa a inteligência, usa-se as máquinas. Livraram os nossos irmãos animais de ser escravo. Hoje a raça já não existe mais escravidão no mundo, porque o homem evoluiu. É necessário o casamento do homem e da mulher, do macho e da fêmea, para a reprodução. É errado evitar a reprodução? Errado será se fazer isso por egoísmo. No caso da necessidade de controlar a reprodução, é válido. Mas não se deve usar termo que transgride a lei de Deus, como o aborto, prostituição, casal do mesmo sexo viver junto. É pecado? Não. A doutrina da terceira revelação não existe pecado. Existe falta de conhecimento. Se você vive com um cônjuge que é do mesmo sexo, por exemplo, o homem casado com o outro homem, uma mulher que vive e é casada com outra mulher. Vocês têm uma lei. De ajudar na evolução. Então, o que é que vocês têm que fazer? Adote uma criança órfã. Cuide de criança. Esse amor que vocês têm, divide com as crianças que estão abandonadas. Porque o homossexualismo, o espiritismo, a doutrina da terceira revelação, explica. É falta de conhecimento. Mas não é, porque o casamento que Jesus... Vamos lá falar de casamento. No Evangelho, quando o sacerdote questiona Jesus sobre a carta de divórcio que Moisés ordena, autoriza o seu povo a fazer. E na tua lei, pergunta a Jesus. O Senhor Jesus então responde para ele: Moisés lhe deu a carta de divórcio por causa dos seus maus coração, por causa da sua maldade, das vossas maldades, porque na religião a mulher é inferior. Na história do mundo você não encontra em nenhuma das religiões um conto que um homem foi apedrejado por causa de adultério. É sempre a mulher que é apedrejada por causa de adultério. A mulher não pode ter poligamia. O homem pode ter harém. Salomão tinha 1000 mulheres, 700 casadas e 300 concubinas. No Oriente, os milionários, os sheiks, eles têm harém com várias mulheres.
é contra a lei natural. Porque este ajuntamento é egoísmo, é por atração sexual. A união sexual deve ser através do amor ou da reprodução. Não que o casal só deve ter relação para reproduzir. Não. O casamento, quando Jesus disse, não separa o homem aquilo que Deus ajuntou, Jesus falava do amor, porque Deus é amor. Jesus não estava, como as igrejas dizem, que Jesus estava confirmando a necessidade do casamento religioso, do casamento civil. Isso não é verdade. O casamento da igreja, o casamento civil é do homem. Nós temos no nosso estudo um caso de um religioso que fez todo o requisito. 3 meses depois, ele abandonou, entregou a esposa novamente para o pai. E indo numa casa de prostituição, onde existe garotas de programa, encontrou uma garota do mesmo perfil dele. Ele a convidou para morar com ela. E eles viveram mais de 40 anos juntos, desencarnaram os dois velhinhos, sempre o eterno namorado. Diziam que eles andavam de mão dada nas praças com mais de 80 anos, velhinho segurando um na mão do outro. Ela não largava da mão dele. Todos os dias, quando ele chegava do trabalho, ela estava no portão esperando ele para abraçar ele e entrava para dentro de casa abraçadinhos. Criou 5 filhas lindas, com muito amor. Nós fazemos a pergunta na nossa palestra. Qual desse casamento era o casamento de Deus? Aquele que ele fez na igreja com todo o requisito, que o sacerdote abençoou a aliança, ou aquele casamento que começou lá na prostituição, na casa de prostituição? Aquele era o casamento de Deus, o casamento do amor, porque ambos se amaram, criaram e viveram a vida toda amando. Quando ela desencarnou, pouco tempo ele foi atrás dela, porque ele não conseguiu mais viver sem ela. Então, o amor dela alimentava ele. Tem caso na Bíblia que os patriarcas tinham 2, 3 mulheres, mas eles era para procriar. Eles amavam, era esposa. No nosso país, isso é proibido. É proibido o trabalho das plantas para criar plantas mais produtivas. Não quando se faz para o bem. Não transgride a lei natural. A mutação de animal de um ao outro para fazer super raça, desde que não transgride a lei, isso é normal. Como a raça humana. O planeta Terra começou com 4 raças. Hoje se misturou, hoje tem variedade de raças. A história das raças se perderam na noite do tempo. E cada vez que vai surgindo novas raças, vai se aperfeiçoando a inteligência, a sabedoria, e a humanidade vai evoluindo, porque esta é a nossa meta, a evolução. Acompanha-se o planeta Terra, as plantações, os insetos
o controle a certos insetos, o controle dos animais, tudo dentro da regra da natureza, da lei natural. Tudo é perfeito diante de Deus. Como nós já explicamos, que em planetas, em outras dimensões espirituais mais avançadas do que o planeta Terra, lá também existe animal, existe planta. São mesmo igual ao nosso? Não. Assim como aquela raça evoluiu, os animais também evoluíram. As plantas também evoluíram. Nós vemos em desdobramento, em visão, jardim, as flores são todas iguais. Não existe uma pequena, uma maior, uma bonita, outra mais raquítica, não. Quando nós vemos na revelação um jardim, as flores são idênticas, são todas iguais. Portanto, a natureza cuida daquilo que dá um limite da evolução, tanto dos seres humanos, da plantação, dos animais, dos vegetais, né? E dos insetos. Existe um controle, porque quem criou isso daqui é uma força superior. Esta força superior nós chamamos de Deus. Este capítulo 4, da segunda parte do Livro dos Espíritos, é muito interessante você ler. Porque eu apenas dou uma explicação, só uma, como se diz assim, uma introdução. Mas você deve pegar o livro e estudar, capítulo por capítulo, item por item, raciocinar, comparar com o mundo que você está vivendo, com a história do passado, quem fomos, que somos hoje, o que nós vamos ser no futuro. Vamos ser uma nação mais avançada. Antes o homem fazia duelo, hoje já não se faz mais duelo, faz diferente, mas estamos mudando. Vai chegar um dia, e vai chegar, porque o bem vence. As trevas é a ausência da luz. Esses países que são dominados pelas trevas, esses ditadores, eles têm um final de vida, eles não são eternos. Isso tudo vai acabar. E vai predominar a luz, porque a luz destrói as trevas, porque as trevas é a ausência da luz. O mundo vai... A tecnologia... Fazer login na rede Wi-Fi, cerquilha net hífen claro hífen Wi-Fi. Cresça, aprenda. O homem evolui. Quer estudar mais? Nos procura. Entra na internet, procura a USE de Carapicuíba. A USE Internacional de Carapicuíba. Nós estamos na sétima casa, Unificação Cristã Chico Xavier. Lá você pode nos encontrar. O Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. E nas nossas páginas de YouTube, né? No Facebook, no Instagram, sempre tem um vídeo nosso. Entra aí, estuda conosco, entre em comunicação conosco. Você, irmão e irmã, que tem deficiência física, nos procura. Nós temos um departamento do DDF, Departamento dos Deficientes Físicos. Eu, por exemplo, sou deficiente visual. Por isso que as minhas gravações não têm uma boa reprodução, né? Porque meu rosto nunca fica fixo no centro da tela, porque eu não enxergo. Precisa que o telefone fala, me ensina. Percebe que muitas vezes ele fala nas minhas gravações. Se você tem alguma coisa que pode nos ajudar, por favor, entre em comunicação conosco, porque nós
recebemos ajuda para ajudar, porque eu sei o que é ser deficiente. Ser deficiente, cego, por exemplo, é a mesma coisa que vivesse neste mundo, mas em outra dimensão. Não porque o mundo é mau, é por falta de conhecimento. As pessoas procuram nos ajudar, mas não sabem como. Portanto, nós temos esse departamento que nós procuramos casas espíritas, religiões, grupos, para darmos palestra e ensinar como ajudar o deficiente. Porque nós precisamos de ajuda, porque nós somos dependentes. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um evangelista desse grupo. Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós não pregamos uma religião, nós pregamos e ensinamos o Evangelho de Jesus, que é a carta de alforria que veio nos libertar da escravidão religiosa, porque as religiões no mundo é a senzala. Se você estudar na história do mundo, em nenhum dia, nessa história do nosso planeta Terra, a igreja, a religião, conseguiu pelo menos um dia trazer paz e unir o povo. Pelo contrário, ela separa, porque a doutrina dela é dogmática, é preconceituosa, é intolerância religiosa. No Evangelho de Jesus, o Senhor nos ensina que reino dividido não subsistirá. Quem nos ensinou isso foi Jesus. Então seremos vencedor, muito mais do que vencedor. Porque se estamos com Ele, nós estamos com Deus. Se estamos com Deus, ninguém pode ser contra nós. Não pode haver oposição. Porque nós temos a proteção dEle. Ele é a força maior. Se Ele é por nós, ninguém pode ser contra nós. Venha nos conhecer. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre Senhor. Barra de navegação.